É isso aí, pessoal. Hoje a gente vai falar para todo mundo que quer fazer essa transição do arbitragem em geral e migrar para o wholesale, para um negócio um pouco mais estruturado, para você construir o seu negócio no longo prazo. Nós vamos falar um pouco hoje sobre exatamente quanto você precisa para fazer isso, como fazer isso, e vou falar de duas situações diferentes, inclusive. De repente, se você não tem muito capital, de que forma é possível fazer, ou se você já tem um pouco mais de capital, como é possível fazer. Então, vamos entrar um pouco nesse assunto aqui agora. Para quem ainda é novo nesse assunto, ainda não entende, o que que seria, quais são os modelos de negócio, pelo menos os principais, vamos falar aqui, os três, quatro principais modelos de negócio que tem na Amazon. Antes de mais nada, nós temos o arbitragem, que pode ser online ou retail, arbitragem que a gente chama, que é basicamente você comprar em loja de varejo e vender na Amazon com a margem de lucro sua. Isso é o que a gente chama de arbitragem. Você pode fazer isso fisicamente, se você estiver no país onde você vai atuar, indo nas lojas, comprando os produtos mais baratos e vendendo na Amazon por uma porcentagem de lucro em cima. Ou, se você ou está no país e não quer ir na loja ficar escaneando os produtos, ou se de repente você não está no país, você faz isso de maneira online, que aí é o que a gente chama de online arbitragem. Depois nós temos o wholesale, que é você comprar no atacado e vender no varejo. Então, você vai comprar de marcas diretamente ou distribuidores, wholesales direto, e vai vender, vai separar depois isso tudo em unidade e vai vender na Amazon depois diretamente. Tem o private label, que a gente já falou aqui um pouco sobre isso, que é você desenvolver o seu produto com a sua própria marca. Via de regra, algum produto que já esteja vendendo bem na Amazon, você vai colocar a sua marca nesse produto e vender ele sobre a sua empresa. E depois tem o dropshipping, que é um pouco mais delicado, um pouco mais detalhado, que a Amazon ela não permite fazer na concepção do dropshipping, mas permite de algumas outras formas. O que acontece é que muita gente entra na Amazon pelo arbitragem em geral, tanto pelo online quanto pelo retail arbitragem, indo nas lojas escaneando os produtos. O problema do arbitragem é que ele não te dá escalabilidade. Você, de repente, achou um produto fantástico, comprou uma vez, comprou duas vezes, quando vai comprar de novo, ou você não encontra mais, ou de repente o preço já não é mais aquele, você não consegue escalar aquele negócio. E aí, como é que você faz para escalar? Muita gente vai dali para o wholesale, que é basicamente são os mesmos produtos, porém agora, em vez de você ficar indo em lojas de varejo para comprar esse produto, você vai diretamente na fonte, no distribuidor direto, ou mesmo, em alguns casos, na própria marca diretamente, compra deles, você vai destrinchar todos aqueles packs na unidade que você for vender na Amazon, um ou dois ou três, o que quer que seja, e vender isso diretamente na Amazon. Agora, para fazer essa transição, existem alguns pontos importantes que você tem que levar em consideração. Algumas pessoas defendem que você tem que fazer uma transição suave, onde você vai diminuindo o volume do seu arbitragem e aumentando o volume do wholesale aos poucos até que você consiga encerrar 100% do arbitragem. Eu já mentorei algumas pessoas nessa transição, já conversei com diversas outras, e para mim, esse tipo de transição não funciona muito bem. E vou explicar por quê. Quando a grande diferença entre o arbitragem e o wholesale é que o arbitragem você tem resultados mais imediatos. Você foi numa loja, por exemplo, achou um produto com uma boa margem. Se você quiser vender FBM, você pode listar aquele produto diretamente dentro da loja. Você pegou pelo aplicativo na Amazon, você lista aquele produto, de repente você, antes de chegar na sua casa, você já vendeu aquele produto. Aí você basta mandar pelo correio para o cliente. Agora, se você for mandar para o FBA, vai demorar de repente uma semana a mais para esse produto chegar na Amazon e começar a vender. Então, o resultado do arbitragem, ele é um pouco mais imediato. Você consegue ver os resultados uma semana, 10, 15 dias. No wholesale, o resultado ele é um pouco mais esticado. Por quê? Ele demanda você ter uma empresa, então se você ainda não tem uma empresa para fazer arbitragem, você vai precisar abrir uma empresa.
ele demanda você contactar os distribuidores, achar bons produtos para contactar os distribuidores, uma vez abertas as contas para os distribuidores, fazer essa análise de todas essas planilhas, comprar o produto para chegar para você, para depois mandar para a Amazon. Então, o resultado do wholesale, ele tende a ser um pouco mais demorado. E o que que as pessoas, o que que eu tenho visto acontecer quando as pessoas tentam fazer essa transição? O arbitragem, tanto o online quanto o retail, talvez o retail até um pouco mais, ele te demanda muito tempo. Então, quando você começa a parar de ir nas lojas para aplicar o seu tempo gradativamente no wholesale, você não vê o resultado do wholesale e você tende a dedicar menos tempo para o wholesale e dedicar mais tempo no arbitragem por conta exatamente desse resultado imediatista. E o que eu tenho percebido com essas pessoas que eu mentorei para fazer essa transição é que, enquanto a pessoa não fez um corte brusco naquele tempo dedicado para a arbitragem, para realmente focar no wholesale, não aconteceu. As coisas só começaram a acontecer uma vez que você tira esse vínculo de tempo, porque o início no wholesale, hoje, o meu negócio de wholesale, ele demanda muito pouco tempo meu empregado. Primeiro porque eu uso o Prep Center e outro porque eu tenho VAs que fazem as análises de planilhas. Então, dois processos bastante demorados eu terceirizo no meu negócio. Então, hoje o wholesale me demanda muito pouco tempo. Mas para chegar até aqui, foram horas e horas que demandaram do meu tempo na semana. Então, no início, você vai ter que trabalhar demais no wholesale para você abrir fornecedores, abrir a própria empresa, analisar as planilhas, para você aprender tudo isso e fazer o próprio prep, inclusive, para aí sim, quando você começar a delegar para outros, de repente delegar para um VA analisar planilhas ou delegar para um prep center fazer o seu prep, você saber exatamente o que você está fazendo, o que você cobrar e o que você não cobrar. Então, o wholesale no início ele demanda muito tempo. E se você continua dividindo o seu tempo com outra coisa, você não consegue se focar e não consegue ter resultados. Os seus resultados tendem a ser mais demorados do que o wholesale efetivamente já é. Então, eu defendo a tese de que se você quer fazer o wholesale acontecer mais rápido, você precisa fazer esse corte de uma forma mais imediata. Faz o corte, deixa o arbitragem para trás. O que eu oriento as pessoas? Faz um caixa, então se dedica fortemente no arbitragem nas suas últimas semanas, faz um buffer de estoque, faz um caixa, e aí sim você cessa todo o seu trabalho de arbitragem e migra para o wholesale e começa a buscar produto, começa a analisar lista, contactar fornecedores e daí por diante. É o que eu defendo a forma mais fácil. Agora, o quanto de caixa? Essa é uma outra pergunta que, na verdade, vocês mesmos podem responder. Coloca aqui para mim no comentário, aqui nos comentários, o que vocês efetivamente querem. Qual é o motivo de vocês estarem fazendo essa migração do arbitragem em geral para o wholesale? O que motiva vocês a fazer essa migração? Porque o que motiva vocês vai ser a resposta para dizer o quanto efetivamente vocês precisam colocar no negócio. A gente tem que considerar que no wholesale você obrigatoriamente precisa de empresa. Eu sou um dos poucos que defendem que não importa que modalidade que você vai fazer, você deve fazer via empresa. Então, se você vai começar no arbitragem, não importa, abra uma empresa e começa via empresa. Mesmo que você não tenha feito isso, começou na arbitragem, pessoa física, sem problema nenhum, e agora você vai migrar para o wholesale, você mandatoriamente vai precisar de uma empresa, senão você não vai conseguir contactar, não vai conseguir abrir as contas com os fornecedores. Só a empresa, se a gente estiver falando dos Estados Unidos, vai te custar ali 500, 600 dólares. Se a gente estiver falando de Inglaterra, um pouco mais barato, 150, 200 libras. Se você for fazer sozinho aqui, com 15 libras, você consegue ter a sua empresa aberta. Nos Estados Unidos, mesmo fazendo sozinho, a gente está falando ali por volta de 200 dólares, então um pouco mais caro nos Estados Unidos. E aí você vai precisar de softwares. Eu não sei que tipo de software você, de repente, já faz, já utiliza no arbitragem em geral, se é que você utiliza algum software. Então, para o wholesale,
você vai comprar mais quantidades. Então, eu diria que alguns softwares são essenciais, como, por exemplo, o Kipa. Então, já é um custo adicional que você tem que considerar no primeiro momento. O Kipa é um software que custa muito barato. Nós estamos falando de 15 euros aqui na Europa. Em libras dá até menos do que 15. Nos Estados Unidos nós estamos falando de perto de 20 dólares, um pouquinho menos do que isso todos os meses. Ou seja, é mais esse custo adicional que você tem que colocar no seu negócio, que no wholesale não dá para você trabalhar sem o Kipa. O Kipa pago, tá? Não o Kipa gratuito que tem pouca informação. Porque se você vai comprar um estoque um pouco maior, você está negociando direto com o distribuidor, você não vai mais comprar uma ou duas unidades, você vai comprar de repente um ou dois cases pelo menos. E aí desses cases pode vir 6 unidades, 12, 24, 72, eu tenho produtos que vêm cases de 72, então depende de cada produto. Ou seja, se a gente já estiver falando, vamos dizer que você vai usar um contador, vamos falar em dólar aqui, você gastou 500 dólares num contador para abrir a sua empresa, mais 20 dólares ali, vamos arredondar, para você ter o Kipa. Aqui eu vou dar para vocês duas situações diferentes. Se você tiver um pouco mais de capital, que rota você deveria seguir? E se você tiver pouco capital, que rota você deveria seguir? Então vamos falar dessa primeira modalidade que eu estou falando, é se você tiver um pouco mais de capital. Vai somando isso que eu estou falando para vocês. 500 dólares pelo menos para você abrir empresa, mais 20 dólares nós estamos falando com relação ao Kipa. Além do Kipa, existem alguns outros softwares que são importantes para ajudar na sua tomada de decisão e acelerar o processo de tomada de decisão, exatamente para que você possa fazer isso um pouco mais rápido. Você pode usar para isso a Zinzen, você pode usar para isso o Hilliantem, você pode usar o próprio Django Scout, existem alguns softwares que faz isso. Eu vou trazer aqui para vocês uma ideia usando o Azinzen, que é um software mais barato do que, por exemplo, o Hilliantem ou do que o próprio Django Scout que eu utilizo. Então, o Azinzen, nós estamos falando em mais 20 dólares ali para arredondar. Nós já estamos falando, então, 500 dólares mais 20, 540 dólares. Além disso, para, mais uma vez, acelerar o seu processo e facilitar o seu tempo para que você se dedique mais em busca de produtos e tudo mais, você precisa de um software para ajudar você a gerir o seu estoque, para você comprar na quantidade correta, comprar os produtos efetivamente corretos. E para isso você tem algumas opções. Eu posso dar a opção aqui, por exemplo, entre Seller Board ou o próprio Inventor Lab. Os dois fazem mais ou menos a mesma função. E nós já estamos falando aqui mais ou menos mais uns 50 dólares em mais um software, um terceiro software para te ajudar nesse passo. Depois, wholesale, mais uma vez, nós estamos falando em quantidade e escalabilidade. Você precisa de um software de repricer. Existem alguns softwares de repricer. Eu utilizo o Profit Protector Pro, o link está aqui, inclusive na minha bio, ou está aqui embaixo na descrição. Você consegue ter o Seller Board, vamos arredondar mais uma vez, por volta de mais uns 40 dólares. Nós já estamos falando em mais ou menos 700 e alguma coisa, 720 dólares. Depois você vai precisar de um software para você analisar as listas do que os fornecedores te enviam. Então, os seus fornecedores começam a te enviar a lista, você tem duas opções: olhar ela manualmente, que é o que eu sempre recomendo fazer, ou utilizar um software para te ajudar a acelerar esse processo. No meu negócio, eu faço os dois. A primeira lista vai para o software, depois ela vai para o VA manualmente fazer a busca. Então, mais um software que você vai gastar aí, se você de repente vai usar o Analyzer Tool, que é o que eu uso e que é o que eu indico, mais uns 45, 50 dólares, depende da versão, se você pegar a profissional ou não. Ou se você for usar um outro bom software também, que é o Scan Unlimited, mais 50 dólares também, mais ou menos a mesma coisa. Então, aqui nós já estamos falando de perto de 800 dólares só entre abertura de uma empresa e softwares necessários para isso. Agora, você tem que considerar que quando você começa a vender os seus produtos, até você fazer o pedido no seu fornecedor, chegar para você, você preparar esses produtos, mandar para a Amazon, começar a vender, você receber isso,
nós já estamos falando em pelo menos 45 dias, se você for muito rápido. Ou seja, com segurança, você precisa ter de caixa pelo menos 2 meses para pagar esses softwares. Então, nós já estamos falando aqui por volta de 1.500, por volta de $1.000, só em abertura de empresa e softwares perto de $1.000. Uma vez que você tem os softwares, tem a empresa aberta, agora você precisa comprar os produtos. E para você comprar produto, eu diria que a partir de $1.500 você tem excelentes opções de fornecedores. Existem opções mais baratas, existem, eu vou falar agora para vocês mais para frente, mas aqui nós já estamos falando em $1.000 entre softwares e abertura de empresa e mais $1.500 para você efetivamente comprar os produtos do seu fornecedor. Ou seja, você precisaria ter pelo menos $2.500 se você quiser iniciar dessa forma. Por que eu trouxe primeiro essa fórmula? Porque para mim, essa é a fórmula ideal. Via de regra, quando você vem para o wholesale para que você tenha escalabilidade no seu negócio. E para que você tenha escalabilidade, você precisa ter um pouco mais de recursos. Por quê? Se de repente você achar um fornecedor que você tem, sei lá, $500 para você achar de fornecedor, para você comprar de fornecedor. E aí você comprou do seu fornecedor $500. Até você repor aqueles $500, ou 500 libras, ou euros, transforma isso para a moeda do país que você tiver, que funciona bem similar, não muda muita coisa. Os softwares vão custar muito próximo disso. Em libras, todos um pouco menos, porque a libra vale um pouco mais do que o dólar, mas por volta de 30%. Mas ainda assim, você vai precisar de um capital interessante. Se você começar com pouco capital, o que vai acontecer é que até você comprar o produto, entrar na Amazon, você vender e você conseguir repor esse estoque, vai demandar um tempo muito grande, 45, 60 dias às vezes. Ou seja, a sua escalabilidade vai estar prejudicada ali. O que não te impede. Por quê? É o que eu vou falar agora na sequência. É possível você começar no wholesale com muito menos do que isso. Como você fazer isso? Se for aqui no UK, você vai entrar no Companies House, que agrega o país todo, diferente dos Estados Unidos, que é por estado, e você mesmo vai abrir a sua empresa. 13 libras você vai gastar para abrir a sua empresa, 2 dias depois você recebe todos os documentos na sua casa, 13 libras. Então, de 200 que você pagaria para um contador, você reduz esse seu investimento para 13 libras. Se for nos Estados Unidos, com taxas, depende de cada estado nos Estados Unidos, você vai precisar entrar no site do estado, às vezes da cidade que você está, para abrir a sua empresa diretamente por lá. E lá um pouco mais caro, isso vai te custar aí, vamos colocar uma média no país todo, por volta de $200. 180, $200, depende de onde você estiver. Ou seja, mais uma vez, você caiu ali de $600, $500 para um contador, para 200, 180, de acordo com a sua localidade. Então, você já conseguiu economizar um bom capital aí. Software, você não precisa de nenhum deles, com exceção do Kipa, essencialmente. O Kipa você tem que ter, é um custo que você tem que ter no seu negócio, 15 euros por mês, considera aí $20 por mês, para você ter esse custo no seu negócio. É um custo que, com meia dúzia de produtos que você vende, está pago, e você não precisa se preocupar com o software mais pelo resto do mês. Agora, você não consegue escolher bons produtos sem o Kipa. Tem vídeo de Kipa aqui no meu canal do YouTube, inclusive. Quem quiser aprender um pouco mais sobre Kipa, eu vou regravar mais um, inclusive, um pouco mais completo ainda. Mas tem vídeo de Kipa aqui no meu canal do YouTube que você consegue entender por que o Kipa é tão necessário. Ou seja, vamos mais uma vez trazer para o dólar, que é um pouco mais caro. Você vai precisar de $200 para você abrir a sua empresa e $20 pelo Kipa. E só, você já consegue começar com isso. É mais trabalhoso? É muito mais trabalhoso, mas é extremamente possível. Quando a gente vai falar de fornecedor, você acha fornecedores a partir de $350. Você tem fornecedores a partir de $350. Em libras, aqui no UK, eu tenho fornecedor que me fatura com frete gratuito a partir de 100 libras. Então, você consegue fazer compras em wholesales com pouco capital.
Agora, o impacto vai ser exatamente na sua escalabilidade. Por isso que eu perguntei no começo, qual que é o motivo de que você quer fazer essa mudança? Se você quer fazer essa mudança por escalabilidade, você precisa ter um pouco mais de capital. Agora, se você quer fazer essa mudança por segurança, porque invariavelmente o wholesale é o mais seguro, você está comprando diretamente dos. Se você faz da forma correta, como eu ensino no meu curso, inclusive, comprando diretamente da fonte correta, da fonte primária de quem fornece os produtos, você dificilmente vai ter problema com a Amazon em IP. Se você souber avaliar o Kipa com precisão, você dificilmente você vai ter problema. Já no arbitragem, no dropshipping, você pode ter um pouco mais de dificuldade para você comprovar para a Amazon que o produto é original, por exemplo, entre outras coisas. Então, se o seu modelo de negócio, você está querendo fazer essa transição por segurança e você não se importa de demorar mais para escalar, eu diria que com $500 você consegue começar no wholesale nos Estados Unidos. E aqui no UK é a mesma coisa, com 400, 500 libras você também consegue. Então, pensa quando você for fazer essa migração, o que é importante para você? Somente a segurança, segurança e escalabilidade. De acordo com a sua resposta, você consegue se colocar numa situação mais confortável para você. Se você, de repente, tem todos esses softwares que eu te falei e $1.500 adicionais, você consegue começar o seu negócio com esses softwares e comprar, fazer a sua primeira compra por volta ali de 800, $1.000, por exemplo, e ao mesmo tempo fazer as reposições sem você esperar que a Amazon pague para você, para aí você retornar no seu distribuidor para você comprar o produto novamente. Então, é por isso que quando você tem um pouco mais de capital, a escalabilidade ela se torna um pouco mais fácil, um pouco mais rápida. Porque você não precisa esperar o capital entrar de volta para você recomprar. Você tem o capital, você comprou, quando ele começou a vender, você tem mais capital para recomprar e recolocar o seu estoque antes da Amazon receber, antes de você receber da Amazon. Principalmente se a sua conta for nova. Se a sua conta for nova, você acabou de abrir a conta, não recebeu nenhum pagamento da Amazon, o seu primeiro pagamento vai ser em 30 dias, ou 28 dias, na verdade, né? 4 semanas. Então, o seu primeiro pagamento vai ser em 28 dias. Agora, se você já vem atuando, não, aí você já recebeu alguns pagamentos, a Amazon já tem mais confiança, você vai receber em 14 dias. Então, eu diria que, assim, essa é a diferença primordial entre começar no wholesale com mais capital ou começar com menos capital. Independente de quanto capital você tiver, eu sempre indico iniciar pelo wholesale exatamente pela segurança que o wholesale traz. Cada um tem os seus objetivos, cada um tem os seus critérios. Eu acho que o wholesale sendo mais seguro para uma pessoa com uma conta extremamente nova e a Amazon com tanta restrição como ela tem tido ultimamente, você vai ter muito mais segurança. Se a Amazon te pedir uma nota fiscal, por exemplo, uma invoice por alguma possibilidade de produto falsificado, um simples recibo de um Walmart, de um Tesco, de qualquer mercado que seja, por exemplo, onde você comprou no retail, arbitragem, não vai funcionar. Você precisa de uma invoice de um distribuidor. Então, por esse e diversos outros motivos semelhantes a esse, o wholesale ele é sempre mais seguro do que qualquer outra, inclusive do que o próprio private label. Porque no private label, se você erra num produto, eu vou falar inclusive um pouquinho de private label daqui a pouco, eu fiz uma publicação no meu Instagram ontem sobre private label, vou falar sobre isso. Então, no private label, se você errar o seu produto, a sua possibilidade de você perder 60 a 70% do seu capital investido é muito grande. No wholesale, se você errou numa compra de produto, o que você vai precisar fazer, de repente, é descer o seu preço para o preço de custo, queima o seu produto, você recebe pelo menos o que você investiu para comprar o produto e vai para um produto um pouco mais, um pouco melhor, e vai aprimorando cada vez mais a sua escolha de produtos. Então, se eu tiver que comparar private label, wholesale, arbitragem em geral, dropshipping, qualquer uma dessas modalidades, o wholesale é a mais segura de todas elas. Eu diria que o wholesale só perde em segurança para o merchan da Amazon, né, para o print on demand, para camisetas e moletons em geral. Porque ali você não envolve absolutamente nada de capital, você coloca lá
o seu desenho nas camisetas. Na medida que a Amazon vende, ela imprime aquele seu desenho nas camisetas e fatura as camisetas e você ganha a sua comissão. É a forma mais segura 100%. Agora, para isso, não é simplesmente sei lá e colocar qualquer desenho, anunciar na Amazon. Você tem que saber o que você está fazendo, saber quais são as keywords que está procurando. Também tem as formas corretas de se fazer o merchan da Amazon também. Mas é isso que eu queria trazer para vocês. Eu vou pegar aqui um pouco de perguntas. Coloca as perguntas aqui que vocês quiserem. Eu vou tentar responder aqui o máximo de perguntas possível. E sobre o que eu publiquei ontem, pessoal, sobre Private Label. Eu, mais uma vez, estou iniciando um produto novo de Private Label numa conta 100% nova da Amazon. E eu decidi que eu vou divulgar 100% disso para vocês, tudo 100% gratuito. Não vou cobrar nada por isso. Eu, a princípio, ia cobrar. Eu ia fazer o Close Friends no Instagram cobrado. E aí as pessoas que quisessem entrar pagariam um FII adicional para isso. Eu decidi fazer 100% gratuito. A única coisa que eu pedi em troca é que vocês repostassem aquela imagem no meu do meu Instagram que eu coloquei ontem, para que eu e me marcassem, né, para que o Instagram me informasse quem são as pessoas e a todos que tinham. E para isso, mais uma vez, eu publiquei ontem lá, vocês precisavam estar com o perfil de vocês aberto no Instagram para eu poder até checar. E não adianta vocês. Tem umas pessoas que são espertas, né, pessoal? Vocês precisam entender que se vocês querem entrar em negócio, não adianta vocês quererem entrar em negócio com a mentalidade de querer passar a perna nas pessoas. Teve pessoas que publicaram no Close Friends para ninguém. Então, assim, eu já estou dando meu tempo 100% de graça para vocês. E ainda algumas pessoas querem sacanear. Então, assim, se você fez como eu pedi, você já está lá no Close Friends. A partir da semana que vem eu vou começar a publicar todo o passo a passo que eu fizer para a colocação desse private label. Ou seja, desde como eu escolhi o produto, eu já escolhi o produto, eu já fiz os pedidos com o fornecedor. As primeiras amostras chegam amanhã, eu já comprei amostras de concorrentes. Então, eu vou mostrar tudo para vocês. Como eu cheguei, como eu negociei com esses distribuidores, absolutamente tudo. Como eu vou ranquear, quantas vendas por dia vai acontecendo para que eu consiga ranquear, PPC, eu vou mostrar tudo para vocês. Beleza? Com todo mundo que fez o compartilhamento da forma como precisava ser feito, já está lá no grupo, pelo menos até quem fez antes de iniciar a live, já está lá no grupo do Close Friends. A partir da semana que vem eu começo a postar isso para vocês. Fechado? Vamos pegar aqui algumas perguntas para tentar ajudar o mais possível vocês aí. A Patrícia está perguntando, eu já tenho uma empresa aberta no Brasil, nos Estados Unidos e voltei para o Brasil. Daqui para o Brasil só dá para trabalhar se eu mandar para o FBA? Na verdade não, Patrícia, você vai precisar de toda forma ter uma negociação com algum prep center. Você vai precisar mandar isso para um prep center e o seu prep center fazer FBM para você. Vai te sair um pouco mais caro, você vai precisar avaliar bem se você ainda vai ter lucro com isso. Possivelmente o FBA vai ser mais lucrativo para você. O Murilo está por aí, Murilão. Se você estiver por aí, pede para entrar aqui, vamos falar junto sobre isso. Eu sei que você manja pra caramba também de arbitragem, de wholesale, eu sei que você está fazendo também. Pode repetir o nome dos softwares que eu utilizo. Eu utilizo para controle de estoque, controle de lucratividade, rentabilidade, o Seller Board. Esse vídeo depois vai para o YouTube, Daniel, né, é o seu nome. Esse vídeo depois vai para o YouTube, Daniel, tem todos os links lá, inclusive. Na minha bio no Instagram também tem os links para todos os softwares que eu utilizo. Seller Board para controle de estoque, Profit Protector Pro para repricer. Depois eu utilizo o Hillian Tem para fazer avaliação de estimativa de vendas, enviar solicitação de follow-up de e-mail para pedir reviews para cliente. Em que mais que eu utilizo o Hillian Tem? Para wholesale, né? Para buscar produtos para vender na Amazon. Lá no meu curso eu tenho um módulo só mostrando como utilizar o Hillian Tem para fazer isso, para não ficar horas dentro do site da Amazon fazendo a pesquisa. Eu utilizo o Hillian Tem para busca de produtos que a Amazon perdeu, para eu pedir reembolso, tem várias outras ferramentas. Eu utilizo também o Kipa e o Analyzer Tool
para fazer a varredura das listas de fornecedores. Fabi está falando, eu tenho todas as ferramentas, já enviei meus primeiros produtos para a Amazon, quero muito trocar, mas estou com receio por ser Q4 e perder o Q4. Trocar para wholesale, Fabi, se é isso que você está falando? Na verdade, assim, o pessoal fala muito de Q4. O Q4, ele realmente é, sem dúvida, um momento do ano que você vende absurdamente. Ainda dá tempo de você se preparar para o Q4, mesmo no wholesale. Se você já tem a empresa aberta, já tem os softwares, com certeza ainda dá tempo. Você só precisa saber como fazer da maneira mais rápida e correta possível para você conseguir aproveitar isso. Agora, se você não aproveitar o Q4, nada vai mudar, porque você ainda continua no Q1 do ano que vem com um altíssimo volume de vendas. O volume de vendas da Amazon é alguma coisa assim fora do normal, coisa que a gente não imagina. Para quem não vende na Amazon, a gente não imagina. No Q4 é ainda superior, mas não quer dizer que se você não vender no Q4, você não vai ganhar dinheiro o resto do ano. Muito pelo contrário, você ganha dinheiro o ano inteiro. Então não precisa se apegar assim, pessoal, o que eu preciso fazer Q4, eu preciso do Q4, eu preciso do Q4. Começa no Q1, no Q2, no Q3, no Q4, em qualquer um deles. Para quem não sabe, o Q1, Q2, Q3 é basicamente o que a gente chama de trimestre, né? É o primeiro trimestre, segundo, terceiro e quarto trimestre do ano. Quais são as formas possíveis de desbloquear a categoria? Possíveis, tem algumas, que eu prefiro nem tocar no assunto. Eu gosto de falar do que é correto e do que a Amazon exige. Quando você vai lá clicar lá para pedir o desbloqueio da categoria, você tem duas situações perfeitamente legais, corretas e que você pode cair nelas sem se preocupar com nada. Uma delas é o automático. À medida que você vai tendo maior volume de vendas, e mais uma vez o wholesale é importante por isso, porque ele vai te dar um maior volume de vendas e vai te ajudar a desbloquear categorias automaticamente. Você vai clicar, as categorias vão ser desbloqueadas automático. Agora, caso não for automático, a Amazon ela vai te pedir, via de regra, com a grande maioria dos produtos, duas situações. A invoice de um fornecedor, que tem que ser do fabricante ou do distribuidor oficial daquele produto, e em algumas situações, depende se você precisar também de liberação de marca, você vai precisar também das imagens do produto, das fotos reais do produto. Então, duas dessas coisas você vai precisar. Como você consegue isso? Comprando de distribuidores ou da marca diretamente. Da forma correta, você comprou, você tem a sua empresa, você foi lá e comprou da Unilever, por exemplo. A Unilever vai te mandar a invoice com aquele produto, você vai apresentar essa invoice para a Amazon e a categoria desbloqueada. A Fabiana está falando, Luiz, onde está o pôster? Já deve ter sumido, já, Fabiana, que já deve ter dado as 24 horas, o Instagram já deve ter cortado. Se vocês quiserem que eu recoloco, coloca aqui para mim, eu recoloco o pôster lá para vocês fazerem isso, recolocar. A Lili já está no grupo. Eu até publiquei lá uma imagenzinha lá, só para quem está no grupo do Close Friends saber que já está lá colocado, tá? Todo mundo já deve ter visto. A Deise está falando, eu fiz hoje, me coloca no grupo. Se você fez até antes de começar a live, Deise, já deve estar no grupo. Se você não tiver, provavelmente alguma coisa não foi feito correto. Falta somente abrir empresa. Corre com isso então, Fabi. Bia, tem como fazer ainda? Eu perdi o post. Eu vou repostar de novo. Assim que acabar a live, eu vou repostar a imagem. Aí vocês têm que estar com o perfil aberto, tá, pessoal? Perfil do Instagram aberto, reposta e marca o meu Instagram no Instagram de vocês. E aí o Instagram me avisa quem fez isso e aí eu consigo colocar todos vocês lá no grupo fechado. Esse grupo vai ser muito bacana, pessoal. Eu vou falar todos os processos de Private Label. Agora aqui cabe um disclaimer, tá, pessoal? Isso não é um curso, não é suporte pago. Não adianta vocês depois ficarem me mandando milhões de mensagens me pedindo para explicar tudo, que eu não sei se eu vou ter tempo de responder a todos. Vou fazer o meu máximo para isso, mas por favor não se apeguem a isso. Eu vou mostrar todos os passos em detalhes, como eu faço, como eu não faço.
o que pode acontecer, PPC, eu vou mostrar tudo em detalhes. Então, só de vocês assistirem tudo isso, vocês já vão saber. A ideia é que vocês, uma vez que assistirem todo esse processo, vocês consigam começar a fazer ao mesmo tempo também. De repente, começa a ter o produto lançado ainda esse ano, como é o meu planejamento. É lançar o produto até outubro, final de outubro. Zoraya, não vi a live. Na verdade, não foi uma live, Zoraya. Foi um post que eu fiz nos meus stories ontem. Eu vou fazer de novo aqui. Dá uma olhada lá. O meu erro foi o Instagram estar privado. Gustavo, se tiver privado, não, eu não consegui checar, não consegui nem receber, na verdade. O Instagram nem me informa a marcação. Aí não tem como saber. Tem que estar aberto o perfil. Fala mais sobre abertura de empresa e visto do UK. É possível? Sobre visto, eu não sei o que seria sobre o visto que você efetivamente está falando, Fabrício. Abertura de empresa no UK, se você não for utilizar um contador, você vai precisar entrar num site que chama companieshouse.uk, se eu não estiver enganado. Coloca no Google Companies House UK, você vai achar. E aí você segue o passo a passo. O próprio site ele te dá, é super fácil de fazer. Quando eu abri a minha empresa lá atrás, a primeira, eu mesmo fiz, super fácil. Só você ir seguindo o passo a passo que o próprio site te dá. No final ele já vai te dar o ok, e aí geralmente 1 ou 2 dias depois você já tem tudo os documentos para você. Agora, se você está falando de visto, de repente você não está no UK. Se você não está no UK, você vai precisar de um endereço aqui para você abrir a empresa. E o endereço aqui você vai conseguir ou via contador ou via escritórios virtuais. Tem muitos escritórios virtuais hoje que você pode assinar e você usa esse endereço desse escritório virtual como endereço da sua empresa. Eu tenho uma empresa de BA, pequena empresa. Funciona para abrir conta ou tem que ser específica? Gabi, ele funciona. Eu diria que uma LLC ou uma Corp, ela é melhor vista pelos distribuidores. Mas também é possível como DBA. Você talvez vai encontrar mais dificuldades, vai tomar mais nãos, você vai ter que contornar e ir trabalhando para superar isso. Se você tiver possibilidade, eu abriria direto uma LLC. Pessoal, obrigado para todo mundo, obrigado Murilo aí por ter entrado para agregar cada vez mais e um grande abraço aí para todo mundo.